Tá, e se eu te disser que 1 milhão de anos antes de Cristo já existia um motoqueiro fantasma e ele fazia parte de uma versão da equipe dos Vingadores? Tá certo que essa história já é conhecida, mas será que você sabe todos os detalhes acerca do personagem e como ele morreu? Pois é, ele não só morreu, como também salvou toda a linha do tempo no processo, e isso e muito mais é o que veremos no vídeo de hoje. O jovem que se tornaria o primeiro motoqueiro fantasma viveu na Terra há cerca de 1 milhão de anos, como parte de um grupo de homens das cavernas. Desde cedo, ele percebeu que era mais inteligente que o resto de seu bando, um fato que manteve em segredo por medo de ficar isolado. Um dia, um homem misterioso se aproximou do bando e rapidamente se tornou seu líder por meios violentos. Eventualmente, o estranho se revelou ser um Wendigo e devorou todo o bando, exceto esse tal jovem. E aqui vale um adendo, já que o Wendigo também é um personagem importante na Marvel. É um vilão grande, apesar de ser mais esquecido do que os demais. O Wendigo da Marvel é um monstro inspirado na lenda indígena dos povos Algonquinos, do Canadá. Nos quadrinhos, a origem é bem direta. Existe uma maldição antiga que muitas vezes é ligada a espíritos como Tanarak. Quando uma pessoa comete canibalismo em meio às florestas geladas e isoladas do norte canadense, ela é amaldiçoada e se transforma num monstro enorme, branco, peludo, incrivelmente forte e com uma fome insaciável por carne humana. A pessoa perde quase toda a razão e vira uma fera selvagem e violenta. Então sabemos mais ou menos a origem deste personagem, apesar da HQ não dizer diretamente. Antes de partir, o homem deu ao garoto o nome de Fantasma e o desafiou a encontrá-lo, caso conseguisse. Com todos que ele conhecia mortos, o garoto decidiu se aventurar além da sua caverna, convencido de que, se o estranho conseguiu sobreviver, ele também conseguiria. Eventualmente, Fantasma ficou exausto devido ao ambiente hostil. Foi então que ele foi abordado por uma cobra vermelha que o convenceu a dizer o seu nome verdadeiro como uma forma de alcançar o seu objetivo. Fantasma então se ligou a um espírito da vingança, já que essa cobra era ninguém mais ninguém menos do que o Mephisto, um Lorde Infernal. Em algum momento ao longo da sua transformação, ele fez amizade com um mamute, e justamente por conta disso que o personagem foi apelidado carinhosamente de Mamuteiro Fantasma. Isso e porque ficar falando toda hora Motoqueiro Fantasma de 1 milhão de anos era muito longo, logo Mamuteiro Fantasma até que caiu muito bem para o personagem. 5 anos depois de todos esses eventos, Fantasma finalmente localizou o Wendigo para se vingar e o enfrentou em uma luta intensa. A luta terminou com o Wendigo empurrando o mamute do Fantasma de um penhasco junto com ele. E embora o Wendigo afirmasse que conseguiria sobreviver à queda, se perguntava se o cavaleiro conseguiria suportar a solidão agora que seu amigo mamute havia partido. Sem contar que ele já tinha matado todo mundo da sua família, né? Então era um questionamento válido. O Mamuteiro Fantasma, ou só Cavaleiro, tanto faz, foi então abordado por Odin e Lady Fênix, que o convidaram para se juntar aos Vingadores pré-históricos. E uma das melhores coisas dessa versão do Motoqueiro Fantasma é a sua arma, apresentada durante a luta contra o Wendigo. Ao invés de correntes ou qualquer arma convencional banhada com fogo infernal, ele usa ossos, que juntos formam algo como correntes. Mas enfim, ele se uniu aos Vingadores pré-históricos, uma das equipes mais poderosas de todos os tempos, se não a mais poderosa versão dos Vingadores. Eles eram compostos por uma mutante que se uniu a Fênix, Odin, um usuário da marca estelar, o primeiro Pantera Negra, Agamotto e o primeiro Punho de Ferro, uma equipe de peso. Juntos eles protegeram a Terra mais vezes do que Odin podia se lembrar, e suas principais batalhas foram contra os Celestiais. Quando um deles, chamado Zigrab, o aspirante, veio à Terra em busca do progenitor, ele foi infectado pela Horda e enlouqueceu. Os Vingadores conseguiram vencê-lo graças a seu estado enfraquecido, e embora Odin quisesse pregar o Celestial caído na Lua como aviso aos outros que viriam, a equipe enterrou o gigante cósmico sobre as planícies do que se tornaria um país moderno na África do Sul. Depois desses eventos, a primeira Horda de Celestiais chegou e os Vingadores os enfrentaram em combate, mas foram todos derrotados. Acreditando que esses heróis seriam úteis contra a Horda, os Celestiais os pouparam e partiram para o espaço. E mais tarde, Arishem, o juiz, enviou a Jaque para fazer contato com os Vingadores, que a atacaram imediatamente assim que ela disse a palavra Celestiais. A raiva deles era tão grande que meio que eles se tornaram inimigos oficiais dos Vingadores pré-históricos, apesar de que existia uma ameaça à espreita muito maior do que qualquer Celestial doente ou renegado. Esses eram os Mestres do Multiverso do Mal, uma das poucas equipes que podem se comparar, ou até mesmo superar, essa versão de Vingadores. Eles eram uma equipe de supervilões de todo o tempo e o espaço, reunidos pelo Doutor Destino Supremo, conforme a sugestão do Conselho Vermelho. O propósito desse grupo era massacrar os protetores originais da Terra em
cada realidade, eliminando assim a Era dos Heróis, remodelando o futuro sobre a única condição de que a Terra 616 fosse poupada por último. No fim, eles eram ferramentas usadas pelo Destino Supremo para perturbar o multiverso o máximo possível para enfraquecer a fronteira para o primeiro firmamento na Pedreira de Deus. Mas sendo eles ferramentas ou não, não muda o fato de que eram insanamente poderosos, tanto é que faziam seu trabalho com muita maestria. Eles foram inicialmente reunidos por Mephisto e compostos por Thanos criança, Fênix Negra e seus berserkers de estimação, Rei Killmonger, Doente Fantasma e o Caveira Negra. Por conta de interferência temporal deles, os Vingadores foram extremamente hostis ao Tony Stark quando ele viajou para o passado e precisou encarar Mephisto sem sua armadura, um dos momentos mais forçados e inteligentes do Homem de Ferro, já que ele teve que encarar o Mephisto com uma armadura de gelo. Mas outro grande problema dessa equipe é o fato de que eles não eram tão unidos assim. Menos Odin. Ele queria ser bem unido com a Fênix, muito unido com ela, mas ela tratou isso como um desrespeito e rejeitou o deus antigo. A equipe acabou se desfazendo por isso, juntamente com o fato de um ou dois membros terem morrido. Afinal, nem todo mundo era imortal na equipe. Eles só voltaram a se reunir também por conta de Odin e do nascimento do Thor, que foi arranjado pela Fênix, mostrando que tudo nessa equipe era uma verdadeira zona. O Mamuteiro Fantasma participou de todos esses eventos, juntamente com a sua equipe, obviamente, mas teve um papel de bem menor destaque. Ele chegou a participar de tudo, incluindo as batalhas que aconteceram durante o nascimento do Deus do Trovão. Os gigantes de gelo atacaram e congelaram vivo o recém-nascido Thor, mas com a intervenção da Fênix, ele foi trazido de volta à vida. Só que algo muito mais poderoso do que Gaia, a mãe do Thor, Odin, do Thor e da própria Fênix, é o seu like e o seu comentário, que juntos ajudam o canal a continuar crescendo e leva o vídeo a mais pessoas. Também se inscreve no canal caso esteja curtindo, compartilha para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e vamos continuar com o vídeo. E olha só, apesar de toda essa volta que eu dei, tudo isso é importante para falar de como o Mamuteiro Fantasma acabou morrendo. A Fênix foi embora novamente da Terra, muito por conta de Odin ter expulsado ela, e isso tirou uma das maiores proteções do planeta, deixando o local exposto aos mestres multiversais do mal. Agamotto, sendo ele o Mago Supremo, previu o perigo se aproximando e reuniu seus antigos aliados novamente, mas sem a Fênix e sem a tribo Pantera, que se recusaram a participar, mas conseguiram novos aliados poderosos, como o Cavaleiro da Lua e também os Vingadores atuais, que estavam deslocados no tempo e se uniram aos pré-históricos. Isso tudo para combaterem os mestres multiversais, o que mostra o tamanho da ameaça que eles representavam. Nessa altura do campeonato, eles tinham dois deuses pais de todos, dois motoqueiros fantasmas, o primeiro Mago Supremo, o Cavaleiro de Khonshu e os demais Vingadores. Não me entendam errado, o restante é até que fortinho, mas comparado a esses aí que eu falei, não são tão expressivos. Mas a luta foi de proporções bíblicas mesmo assim, durou 9 dias inteiros e o único descanso que eles tinham era quando desmaiavam. A batalha já durava tanto tempo que o Homem de Ferro estava achando tudo aquilo inacreditável e nenhum dos dois lados parecia querer ceder. O Doutor Destino Supremo era de longe a maior ameaça, conseguindo vencer com facilidade o usuário da marca estelar. Lembrando que a marca já foi comparada algumas vezes com fragmentos da Fênix, então não é como se ele fosse fraco ou qualquer coisa do gênero. Ele também arrancou os olhos do Agamotto e lançou um feitiço que iria destruir toda a raça humana caso não fosse impedido. Nosso amigo Mamuteiro Fantasma não ficou parado, ele foi responsável por acabar com Norman Osborn com o espírito da vingança. Quando ele viu o estrago que o feitiço do Doutor Destino iria causar, usou seus poderes para evitar que a sua linha do tempo fosse destruída. Se a humanidade morresse ali, não existiria futuro dos Vingadores atuais, tudo teria sido perdido e ele sabia muito bem disso. Unido a um dos seus mamutes, ele correu em direção à onda de destruição que aquele poder estava gerando e queimou tudo com a sua força. Isso foi capaz de destruir por completo o feitiço, mas ao custo da sua própria vida e a do mamute, acabando assim com a história do personagem. Mas já que estamos aqui, vou falar o restante da batalha que aconteceu entre os heróis e seus oponentes. O ponto de virada aconteceu quando Thor despertou seus poderes da Fênix, isso por conta da sua origem que eu já comentei. A própria Fênix do passado sentiu o poder do Thor e foi em direção à Terra, sabendo que a vida daquele que ela considerava um filho estava em perigo. E o pessoal que acompanha quadrinhos hoje em dia, mas não acompanhou naquela época, não sabe o fuzuê que foi essa HQ, porque agora o Thor tinha 3 mães. No caso, Gaia, sua mãe biológica, Freya ou Frey, sua mãe adotiva, e a Fênix, que também pode ser considerada a sua mãe, afinal salvou sua vida e deu uma nova vida para ele usando suas chamas. Mas enfim, o Deus do Trovão, com esse aumento de poder e com a chegada da Fênix, os heróis foram matando os vilões um a um, mas o objetivo deles era a Pedreira dos Deuses. Lá era onde ficava o Vingador Primordial, o mais poderoso de todos os tempos, que reuniu os Vingadores do Multiverso para ajudar na batalha contra o Destino. Mesmo derrotando os vilões, a Pedreira foi rachada e suas tentativas de selar o buraco falharam, porque nada do lado do multiverso do buraco poderia
poderia selá-lo, ou seja, nada que estava do lado deles poderia conter aquela fenda. Isso acabou ficando a cargo do motoqueiro fantasma Robbie Reyes, que acabou indo para o outro lado da fenda para achar uma forma de restaurá-la. Enquanto isso, a equipe de Vingadores sofreu mais baixas, onde a Fênix se sacrificou para restaurar todos os universos atacados pelos Mestres do Mal ao normal. Claro que no fim, a única que acabou perdendo a vida foi a hospedeira da Fênix, já que a ave é imortal, mas ainda foi um sacrifício bonito por parte dela. Quanto aos poderes do Mamuteiro Fantasma, que é o foco desse vídeo, apesar de eu ter me passado um pouco, vale dizer que ele é um dos melhores usuários de espírito da vingança de todos os tempos. Ele tinha um pacote de poderes básicos de um motoqueiro fantasma, apesar de não ter demonstrado ter o olhar da penitência. Se seguirmos o padrão dos demais motoqueiros, ele tem força sobre-humana, conseguindo levantar até cerca de 25 toneladas em condições normais e até mais quando está enfurecido, e ele demonstrou ter super força ao lutar contra o Wendigo e conseguir derrotá-lo. Sua resistência e durabilidade são extremas, e isso foi mostrado durante a sua luta contra os Mestres Multiversais, lutando contra 3 deles durante o confronto, sem contar que ele sobreviveu mesmo após ser derrotado pelos Celestiais, o que já é um baita feito, levando em conta que os Celestiais superam até mesmo divindades donas de panteões. Ele praticamente não sente dor, cansaço ou fadiga, e é imortal no sentido que o espírito da vingança sobrevive mesmo se o corpo humano for destruído. Mas claro que seu poder mais icônico é o fogo infernal. Ele gera, controla e projeta chamas que não queimam como fogo normal. Elas queimam almas, pecados, substâncias místicas ou até almas imortais, sem afetar coisas inocentes ou sem pecado, caso ele não queira que isso aconteça. Esse fogo envolve sua corrente de ossos, que como eu mencionei, é sua principal arma ao lado do seu mamute. Apesar de ser feita de ossos, isso não muda em nada quando falamos de resistência, sendo tão eficaz quanto correntes normais. E como está ligada ao fogo do inferno, queima seus oponentes na mesma medida que os deixa presos ao serem acorrentados. Ele também tem manipulação de almas em algum grau, podendo sentir pecados, julgar almas culpadas, absorver ou punir espíritos malignos e, em casos extremos, destruir ou banir almas. Outros poderes comuns incluem invulnerabilidade a fogo e calor, já que ele é feito de fogo infernal, viagem dimensional, como ir para o inferno ou outros reinos, teletransporte curto, aparecendo e sumindo com fumaça, e o veículo infernal. Independentemente da montaria, aquilo que um espírito escolher atravessa superfícies impossíveis, corre em paredes ou água e pode se transformar em armas ou veículos. O próprio Mamuteiro conseguiu aumentar sua velocidade com o mamute para alcançar um feitiço que estava para cobrir toda a Terra. Isso também o coloca na lista de velocistas da Marvel, apesar da sua velocidade ser apenas de deslocamento e não de reação como outros velocistas. Em resumo, o Mamuteiro Fantasma é um ser quase indestrutível, com força bruta, regeneração insana, controle total de fogo que queima almas, a capacidade de punir pecadores com o olhar da penitência e uma corrente que funciona como uma arma viva. É por isso que ele é um dos anti-heróis mais temidos e poderosos da Marvel quando o espírito da vingança assume controle total. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like e coloca nos comentários o quão poderoso você acha que é o Mamuteiro Fantasma e qual a sua versão do motoqueiro fantasma favorita. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!